queria compartilhar com você nessa noite algo que Deus ministrou ao meu coração. E eu amo o meu café da manhã com Deus. Eu não sei qual é o seu tempo especial com Deus, mas o meu é o café da manhã. Antes, quando eu tomava café da manhã, eu ligava o jornal e tomava café assistindo as notícias, porque eu tinha que atender os pacientes, tinha que trabalhar, e todo mundo vai conversar sobre o que está acontecendo, né? Só que daí começou toda aquela tragédia de coronavírus, e eles manipulando a gente, só colocando coisa ruim na televisão. Então, glória a Deus, faz 1 ano e meio que eu não assisto televisão. Glória a Deus, estou liberta, irmão. Nossa, eu tenho tempo à beça agora. E eu tenho agora o meu café da manhã com Deus. Então eu pego a minha Bíblia, pego o meu celular, não ligo o Wi-Fi. Se você ligar o Wi-Fi, vê um monte de mensagem, tu não faz tua devocional com Deus. E é nessas manhãs que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu estava fazendo a minha devocional, voltando a ler a Bíblia do começo de novo. E quando eu lá estava lendo sobre Josué, Deus ministrou muito ao meu coração em cima da vida de Raabe. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quais os tipos de pessoas que existem no mundo? Já parou para pensar? Que tipo de pessoas existem no mundo? Existem 3 tipos de pessoas que existem no mundo. A primeira pessoa é aquela que vive. Aquela que sabe o propósito dela na terra. Aquela que sabe que está aqui para a glória de Deus. E aquela que vive e escreve a sua história. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela que só reage à vida dos outros. Ela não vive a vida dela. Então assim, se alguém fez uma coisa ruim, ela está péssima. Se alguém fez uma coisa boa para ela, ela está de boa. Ela não vive a vida dela. Ela reage à vida dos outros. E existem aquelas pessoas que nem vivem nem reagem. Acho que está muito alto, irmão, dá para baixar um pouquinho aqui. Ela nem vive nem reage. Ela está inerte no mundo. Como se fosse uma peça de teatro, existe o protagonista. Certo? Aquele que conta a história. Quando você vai no cinema, você vai ver a história daquele personagem. Então, ele é o que vive a história. Os coadjuvantes são aqueles que só estão ali por causa do protagonista. E tem o cenário. O cenário fica lá parado. Quem é você? Você vive? Você reage? Você está inerte? Tá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Um pouquinho endemoniado, mas tá. Quem é? Agora vamos levar isso, né? Eu falei isso na parte de coach, de psicologia, mas vamos falar isso na palavra de Deus. Traz isso para a palavra de Deus. Você é aquele que vive a história que Deus escreveu para você? Você sabia que Deus escreveu a sua história? Amém? Você sabia? Deus escreveu a sua história. Você está vivendo essa história? Deus te criou com um propósito. Deus tem um chamado na sua vida. Não é só na minha vida. Tem pessoas que acham que é só na minha vida. Então só eu vivo a minha vida. Você não vive a sua. Você é inerte. Não. Deus escreveu a história de cada um de nós. A diferença é quando eu me posiciono, quando eu conheço essa verdade, eu me posiciono e eu vivo a vida que Deus tem para mim. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, eu acho que eu tenho uma síndrome. Como assim você tem uma síndrome? Não, porque eu surtei. Falei, como assim você surtou? Não, eu quebrei um guarda-roupa no soco. Falei, quê? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Nenhuma. Falei, então, peraí. O que está acontecendo na sua vida? Ela está vivendo uma vida tão pressionada por todos os lados. Marido, sogra, cunhado, filhos, vida financeira, um mundo, a cobrança no trabalho. Que ela está só reagindo. Ela está se sentindo opressa, oprimida, dentro de uma gaiola. Então ela só está explodindo.
O que as pessoas fazem com pessoas que explodem? Sabe quando a gente é criança? Que a gente fica perturbando o irmão? Porque ele pega a corda, sabe? Então, pessoas que explodem, pessoas que reagem, as outras pessoas não têm misericórdia, elas cutucam. Então, a pessoa faz você ficar na carne. Peraí, é porque você está dando para ela o poder de fazer você ficar na carne. Porque você está reagindo ao que ela faz com você. Está entendendo? Você vive? Você reage? Ou você é inerte no reino de Deus? Essa noite eu quero falar de uma pessoa que viveu a sua história. Que a partir do momento que ela conhece a verdade, ela vive a história dela. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Amém? Josué, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10 diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu uma notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: O que ela disse? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Essa história acontece logo após a morte de Moisés. Vocês lembram que Moisés tirou o povo do Egito? Lembram disso? Ficou 40 anos no deserto. Lembram disso? Eles morreram lá no deserto porque eles não creram em Deus, porque eles murmuraram contra Deus. Deus vinha com a coluna de fogo, Deus vinha com a nuvem de glória, a coluna de fogo para esquentar eles de noite e para dirigir o caminho deles, a nuvem de glória para proteger do sol do deserto e para mostrar o caminho para eles, mas mesmo assim eles não creram. E todo esse povo, toda essa geração morreu. E agora quem assume esse povo é Josué. Josué, o nome Josué significa Deus é salvação. E Josué assume esse povo. Só que Josué está aqui na cidade de Sitim. Aqui tem o Jordão. E lá do outro lado, a primeira cidade que eles têm que enfrentar e conquistar chama-se Jericó. Todos já sabem a história de Jericó, certo? Amém? Sabe a história de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Existem estudos arqueológicos, e é legal quando você for pregar ou estudar a Bíblia, vai pesquisar, em sites bons, por favor, na internet, e você vai ver que essa cidade é uma das mais antigas. Ela tem objetos lá que estão lá naquele terreno arqueológico que é estudado com mais de 10.000 a 11.000 anos, é a cidade de Jericó. Você também sabe que Jericó tinha uma grande muralha. Você sabia que Jericó não tinha só um muro?
tinham dois. Era um muro interno e um muro externo. Então eram dois muros a muralha. E para você ter uma noção da largura desse muro, que ficava entre um e outro, que protegia, que era concreto puro, você conseguia construir casas em cima desse muro. Que é o que nós vamos ler depois no versículo 15, que fala que a casa de Raabe estava sobre o muro. Então imagina um muro tão largo que uma carruagem com cavalos passava por cima e se construíam casas em cima dessa muralha. Essa era Jericó. Jericó era uma das cidades de Canaã. Canaã era a terra que o povo ia conquistar, que era uma promessa que Deus fez a Abraão. Aliás, você sabe por que na igreja a gente não canta assim, ó? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Sabe por que a gente não canta essa música? Porque essa música, essa promessa não é para nós. Essa promessa é para Abraão. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, possuirei. Legal, vou lá no Morro Santa Terezinha, vou bater o pé e falar para o dono que a casa é minha. Certo? Não. Essa promessa não é para nós. Essa promessa é lá do Antigo Testamento. E Deus tinha prometido Canaã. E Abraão tinha já visto a terra de Canaã. E já era de Abraão. Então eles só tinham que tomar posse de uma terra que Deus já tinha dado para eles. Então esse era o primeiro grande desafio do ministério, da parte general de Josué, a conquista de Jericó. E você vai ver aqui na história que ele manda 2 espias. Você percebeu que não aparece o nome dos espias? Extremamente importante esses homens na história, mas o nome deles não aparece, mas o nome de Raabe aparece. Depois você vai entender o porquê. Raabe significa grande, ampla. Naquela antiguidade, quando eles davam um nome para a pessoa, eles estavam já profetizando o que aquela pessoa ia ser ou ia fazer. Josué foi salvação para aquele povo. Por isso que o nome dele significa Deus é salvação. E essa mulher é ampla e grande, porque ela acolheu todo mundo da família dela. Na hora que ela nasceu, as mulheres não sabiam, mas quando deram um nome já estavam profetizando. Por isso é importante o nome dela aparecer aqui, neste lugar. Antes da gente pegar alguns pontos que a gente pode aprender com esse texto bíblico, não são promessas para nós, mas são princípios da palavra de Deus, eu quero que você entenda uma coisa. Toda vez que a Bíblia descreve algo, ela não está endossando a atitude da pessoa. Muitas pessoas não gostam desse texto bíblico, primeiro, porque Raabe é uma prostituta, e segundo, porque ela mente. Então muitas pessoas não querem nem estudar esse texto bíblico e acham um absurdo isso estar dentro da Bíblia. Mas, se você quiser aprender e ter sede de conhecimento, você vai estudar esse texto bíblico. E você vai entender que Raabe não era hebreia. Raabe era cananita. Você vai aprender que lá onde ela morava, eles serviam aos outros deuses. Que lá onde ela morava, eles faziam sacrifícios de pessoas pequenas, né? Porque tem pessoas pequenas nesse lugar, para poder para os outros deuses. Eles pegavam as meninas, faziam maldade com as meninas e depois ofereciam as mais jovens e mais bonitas para ter fertilidade na terra. Esse era esse povo de Jericó. Esse povo fazia grandes barbáries, adorava os outros deuses, não fazia o que agradava a Deus. Então, os princípios que Raabe aprendeu foram esses. Nós não podemos, como cristãos, julgar ninguém. O mundo quer dizer que a gente é homofóbico, mas nós não somos. Porque nós amamos todas as pessoas. Nós só não amamos o pecado e não concordamos com o pecado. Mas amar o pecador é nossa obrigação e orar pelos nossos irmãos. Então a gente não sabe o motivo de Raabe ser uma prostituta. A gente não sabe. Mas para os princípios que ela vivia, era normal. A gente não sabe os princípios dela ter mentido, porque ela não sabia, ela não tinha as leis dos 10 mandamentos que falavam que você não podia mentir. Ela não conhecia o Deus da verdade. Ela servia o Deus da mentira. Além disso, se você for estudar estratégias de guerra, eles não consideram uma mentira quando alguém está tentando sobreviver a uma guerra.
Mas nós não estamos aqui defendendo a mentira de Raabe. Até porque a Bíblia não tenta pôr flores na mentira dela. A Bíblia fala que ela mentiu. Então eu não quero que a gente entre nesse detalhe, mas eu quero que você tente se colocar no lugar de uma cananita. Porque às vezes a gente é meio fariseu e a gente quer julgar até o que está na Bíblia. Como se a gente fosse mais crente ou mais santo do que está aqui. Então sempre tente aprofundar no histórico daquilo que está naquele texto bíblico. E era nessa realidade que ela estava. Jericó, como todas as cidades de Canaã, eram cidades-estados. O que significa isso? Era como se fossem feudos, lugares fechados, com grandes muralhas para proteger. Até inventar a pólvora, que daí a pólvora derrubava as muralhas, aí parou de fazer tanta muralha desse jeito. Mas até inventar a pólvora, eram essas muralhas que protegiam. Então todas as cidades, elas eram muradas, e elas tinham o seu próprio governador, ou prefeito da cidade, que eles chamavam de rei. Por isso que é o rei de Jericó que veio falar e mandou os soldados até lá. Agora imagina só, vamos imaginar a gente lá, se a gente estivesse lá dentro da cidade de Jericó. Você sobe no muro, dá uma espiada e vê um exército lá, um povo enorme do outro lado do rio, lá em Sitim. Aí, como que você vai pensar que dá para a gente evangelizar uma prostituta, que provavelmente isso era um bordel que ela tinha, porque as pessoas entravam e saíam. Lembra que ela falou? Quando fechei a porta, todo mundo saiu. Então, provavelmente era um bordel, e que muitos viajantes passavam por lá. Agora, você... como que você acha que essa pessoa poderia ser evangelizada? Aos nossos olhos é impossível. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, sabe o que ele faz? Os viajantes irem lá e começar a contar. Vocês viram aquele povo? Viu quanta gente? Você viu? O mar vermelho abriu na frente deles. Que Deus é esse que eles creem? E ela lá, escutando. E o Espírito Santo trabalhando no coração dela. Deus usou pessoas ímpias de evangelistas na vida de Raabe. Esse é o contexto que essa história acontece. Mas eu queria que você olhasse agora o versículo 9 e o versículo 21. E eu queria que você lesse junto comigo. E eu queria que você entendesse que para nós nos construirmos, como é o nosso tema de abril, para que nós possamos viver a nossa história, nós podemos e precisamos estar construídos, mas nós precisamos nos construir em algumas coisas, e eu quero mostrar para você a primeira. Versículo 9 e versículo 21 diz assim: e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha o versículo 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Se você conhece bem a história, você vai lembrar que esses espias foram para espiar a terra e descobrir os pontos fracos de Jericó. E eles entraram na casa de Raabe, e aqui o texto bíblico fala que ela os escondeu no eirado. O eirado era um telhado da casa, que antigamente não era assim, era plano naquela época. E eles punham para secar as plantas, porque quase não chovia. E era uma mulher que tinha condição financeira, porque aqui a Bíblia diz que ela tinha linho lá no eirado dela. Era um tecido caro naquela época. Então não era uma mulher qualquer. Ela vivia do trabalho dela, mas era uma mulher que tinha condição. E essa mulher aqui, ela diz: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela creu na promessa. Ela creu tanto na promessa, que quando os espias saíram fugidos pela janela, que daí os guardas vieram saber, o que aconteceu? Ela escondeu eles, e depois ela foi conversar com eles. Eu sei que Deus deu para vocês essa terra. Eu sei. Ela tinha convicção. Ela creu na promessa mais do que o próprio povo creu.
E eles falaram para ela: nós vamos te proteger. Ela falou assim: então protege a minha família. Eles falaram o quê? Coloca um fio de escarlate fora da janela, que é vermelho, que é da cor vermelha, para quando a gente vier, a gente poder proteger a sua casa. E você vai colocar dentro da sua casa toda a sua família. Se a sua família estiver ali dentro, ela será protegida. Nós damos a nossa palavra. A Bíblia fala que eles ficaram escondidos 3 dias. A gente colocaria o fio depois de 3 dias. Ela tinha tanta convicção que Deus tinha entregado a terra para eles, que quando ela desce eles pela janela, no versículo 21 diz assim: e eles se foram e ela atou o cordão de escarlate à janela. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Ela estava vivendo no meio do povo que só fazia coisa errada. Ela estava tentando viver de uma maneira digna, trabalhando do jeito dela, daquilo da verdade que ela conhecia. Mas quando ela ouviu as verdades de Deus, ela creu e ela disse: eu bem sei, versículo 8, que o Senhor vos deu esta terra. Ela creu que Deus ia dar Jericó para o povo antes do próprio povo. Você crê nas promessas de Deus para você? É lindo a gente cantar: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Aí alguém da nossa casa pega Covid. Meu Deus, eu vou morrer. Ai, Jesus, tem misericórdia. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Tem misericórdia, Senhor. Da última geração, perdoa tudo que eu fiz, que eu falei, que eu pensei. Jesus, tem misericórdia. Não é assim? Mas tu não crê na promessa? Tu não crê que você não vai morrer enquanto Deus não terminar a sua história? Tem uma senhora lá na igreja de 84 anos. Pegou Covid e pegou dengue. Está lá inteirona. E o sobrinho do pastor Valdir, de 32, bombadão, morreu. E aí? Está entendendo? Quando Deus tem uma promessa na sua vida, quando Deus tem algo para realizar na tua vida, você não vai morrer enquanto Ele não disser que agora é o teu dia. E se você crê que mesmo se você morrer, você vai morar na glória, que é a promessa que Deus tem para você e para mim, se você entendeu, entregou a sua vida para Jesus, você vai morar na glória. Ruas de ouro e de cristal. Quem quer ir para a glória? Quem quer morrer? Está entendendo? A gente crê na promessa, mas assim... Querido, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai sem que Deus saiba. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus e um dia é como 1000 anos. Deus é atemporal. A Bíblia diz que Deus te escolheu para aceitar Jesus como seu Salvador antes da fundação do mundo. Não é nem na barriga da tua mãe, é antes da fundação do mundo. E por que tu não crê? Os espias com medo, os espias lá olhando, e ela já declarando: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Faz uma analogia para os dias de hoje. O mundo está desmaiado de medo. O mundo está desmaiado de ansiedade. O mundo está desmaiado de depressão. Eu sou psicóloga. Está assim, ó. Nós somos Raabe, no meio de um povo desmaiado. Porque essa Raabe aqui já está no processo de conversão. Essa Raabe aqui já deixou o velho homem. E não vem ser fariseu e eu também não, dizendo que a gente não pecou, porque a gente também pecou e a gente também peca. E cada um sabe o passado que teve. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra.
Essa Raabe aqui era uma Raabe já que estava convertida. Ela escutou e ela creu. E ela creu de tal maneira que ela desceu os espias e já colocou a cordinha, o barbante escarlate. O que a gente faria? Será que eles vão ganhar? Eu vou pôr a cordinha, vou pagar mico aqui. Não, eu falei para eles esperar 3 dias no morro. Depois de 3 dias eu coloco a cordinha, não é? Você teria essa fé? Vou perguntar diferente. Você já leu a Bíblia e você conhece as promessas que Deus tem para você? Você sabia que até os dons que eu e você temos é para ser usado na obra de Deus, no reino de Deus, é para a glória de Deus? Então, se você não está usando os teus dons, você vai dar conta diante de Deus, está enterrando o teu talento. Mas se Deus te deu, é para você usar. E se você ainda não usou, então você não vai morrer. Aí tu vai dizer para mim, então eu não vou usar porque daí eu também não morro. Não, porque Deus está vendo o teu coração. Não vem me enrolar não, porque de Deus não se zomba, que o homem plantar isso também ceifará. Deus conhece o coração. E aí? Era uma mulher que estava no meio de um povo totalmente idólatra. Era uma mulher que estava no meio de um povo totalmente desmaiado de medo. Nós estamos assim. As pessoas são idólatras. As pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. As pessoas amam mais as pessoas, os prazeres do que a Deus. E está todo mundo em pânico. Você vai ficar igual? Ou você já escutou falar de Deus e Jesus Cristo transformou a sua vida? E você vai viver baseado nas promessas que Deus tem para você. Construa-se nas promessas de Deus para você. O segundo ponto que eu aprendo com essa mulher, eu queria que você lesse lá no versículo 11. E nós vamos ler Deuteronômio 4:39. Vamos ler Josué 2:11 e depois Deuteronômio 4:39. Diz assim: Josué 2:11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha essa frase. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece o poderio de Deus. Ela reconhece quem é Deus. Ela disse, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Volta lá para Deuteronômio 4. Abre lá. Deuteronômio 4, versículo 39, diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. O livro de Deuteronômio, para quem já fez teologia, escola de discípulos, vai saber que o livro de Deuteronômio é uma repetição das leis. Levíticos tinham as leis. O povo, aquela geração morreu. Então em Deuteronômio se repete de novo as leis. E aqui está mandando que o povo reconheça, que o povo reflita no coração. Se aqui está mandando o povo fazer, é porque o povo não está fazendo. Por isso hoje saberás e refletirás no seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Queridos, ela reconhece Deus na vida dela, só de ouvir falar. O povo andou com Deus. O povo que estava no Egito viu os milagres. O povo viu que a peste não atingia eles, só o povo do Egito. O povo viu que todos os primogênitos morreram dos egípcios, mas deles não. O povo viu os milagres de Deus. O povo recebeu maná, mas o povo não refletia no coração quem era Deus. Ela só de ouvir falar, ela diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo
na terra. Você só vai conseguir se construir nessa terra se você se construir reconhecendo quem é Deus na sua vida. Não dá para você construir a si mesmo e a sua casa se você não reconhecer quem é Deus. Sabe por quê? Quem te criou? Deus. Quem te deu o fôlego de vida que todo mundo na UTI está precisando? Deus. Quem te sustenta e te deixa de pé para trabalhar? Deus. Então, se você não reconhecer quem é Deus na sua vida, como você vai ser feliz e abençoado? Sabe, irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de crente, quanto tempo você tem de intimidade com Deus. Mas às vezes, Deus já fez tanta coisa na nossa vida, mas aí quando surge uma pandemia, parece que a nossa fé, parece que o coronavírus é enorme, e o nosso Deus? Mas espera aí, a gente não conhece a Deus de ouvir falar, a gente conhece a Deus de com Ele andar. Jó dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Querido, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantos milagres de você não ter um alimento e Deus mandar? Quantas vezes de saúde? Quantas vezes de solidão? Quantas vezes coisas pequenas? E Deus fazer? Mimos de Deus. E a gente não reconhece. Na hora que é exigido fé do nosso coração, parece que a gente não tem fé. Essa mulher nem conhecia. Ela ouviu falar o que Deus fez com o povo hebreu, não era com o povo dela. Ela era uma prostituta pecadora, cananita, não tinha nenhum princípio cristão. Mas ela reconhece. Você tem reconhecido Deus na sua vida? Eu não sei todos os propósitos de Deus com essa pandemia, mas uma coisa é certa, que a gente começou a dar mais valor às coisas que Deus nos deu, a gente começou a dar valor. Porque o sopro de vida foi Deus que deu para Adão. E é o mesmo sopro de vida que Deus tira. Você tem reconhecido Deus na sua vida? Tem? Ou você só murmura? Ou você só reclama? É melhor morar no deserto que com a mulher rixosa. É um gotejar contínuo. Plim, 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 plim. E o marido rixoso, misericórdia. Nunca nada tá bom pro cabra. Fez a comida? Tá muito quente. Fez torta de banana? Queria de maçã. Misericórdia. Reconhece Deus na sua vida. Louva a Deus pelas suas coisas. Querido, o povo morreu no deserto porque o povo murmurava. Tu quer morrer? Murmura. É a receita básica. Quer morrer? Sem bênção ainda? No deserto? Murmura. É receita pronta, de médico, ó. Certinho, batata. Ela reconheceu quem era Deus na vida dela. E Deus fez tantos milagres na vida dessa mulher que você não tem noção. Primeiro, construa-se nas promessas. Segundo, construa-se reconhecendo quem é Deus na sua vida. Terceiro, olha o versículo 15. Então, Josué 2,15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. A casa que ela morava estava sobre o muro da cidade. Ela juntou dinheiro e ela comprou lá no Alphaville de Jericó. Lá no Santa Terezinha, lá no Acapulco do Guarujá. Ela construiu lá. Agora não é mais Acapulco, qual que é aquela mais chique ainda? Tem um mais chique para lá, não tem? Que só os jogadores de futebol tem casa lá. Iporanga, Acapulco. Esses lugares bonitos aí, gente.
Então ela juntou dinheiro e comprou uma casa lá. Para proteger a família dela, ela colocou em cima do muro. Agora olha Josué 6, versículo 25. Anda 2 páginas para lá. Dá uma olhadinha. Josué 6, 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou aonde? No meio de Israel até o dia de hoje. Presta atenção. Construa a sua casa na presença de Deus. Tem pessoas que estão desesperadas, que em casa é máscara, é álcool gel, e eu fico controlando o bispo, lava a mão, 20 segundos, ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Não é assim, bispo, é 20 segundos. E a gente quer construir, a gente quer proteger a nossa casa, e a gente quer colocar num lugar seguro, e a gente coloca tudo para proteger a nossa família. A família dela estava em cima do muro. Pensa. Em cima no muro, no meio de um povo idólatra, qual seria o futuro da casa dela? Idolatria. Pensa. Em cima no muro de Jericó, que ia cair, qual era o futuro da família dela? Morte. Mas ela escolheu construir a família dela junto com o povo de Israel. Ela escolheu se juntar ao povo de Israel. Querido, eu não estou falando que crente não peca. Eu não estou falando que na igreja só tem santo, 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 santo. Deveria ter, porque todos são separados para uso exclusivo de Deus. Isso significa ser santo. Mas a Bíblia diz que dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Tem a ovelha e o lobo com pele de ovelha. Eu não estou falando só dentro da igreja. Eu estou falando na presença de Deus. Ela queria que os filhos dela tivessem os princípios da palavra de Deus. Ela sabia que quando ela conheceu a verdade de Jesus, quando ela viu tudo que Deus tinha feito, ela falou: eu quero esse Deus para minha família, eu quero essa verdade para minha família. Querido, não adianta você ficar comprando álcool gel, não adianta você comprar um monte de máscara, porque se seu filho morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Não adianta você tentar proteger a sua casa, né? Colocar sei lá o que de proteção, rede de proteção, colocar aquele arame farpado em cima, rede elétrica, cerca elétrica, alarme, porteiro eletrônico, chave, várias travas. Não tem como. Se você não colocar na presença de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Então você fingir que colocou. Porque os teus filhos estão vendo se isso é verdade ou não. Tem muita gente que traz o filho para a igreja, mas não vive a igreja em casa. Filhos de cristãos não querem ir para a igreja, porque o casamento dos pais é uma lástima. Eu atendo vários adolescentes que se dizem homo, porque o casamento hétero dos pais é um lixo. São crentes. É o referencial que eles têm. Onde você está construindo sua casa? Onde você está construindo sua casa? Os nossos filhos estão vendo. O nosso marido, nosso não, o seu, o meu e o seu. O meu marido, o seu marido está vendo. A sua esposa está vendo. Os seus filhos, os seus vizinhos estão vendo. Você chega de Bíblia embaixo do braço, entra em casa, né? Cantando louvor, aí depois: e essa janta aí, mulher? Não sai logo. Bem que a sua mãe falou que tu era vagabunda mesmo. E o vizinho: essa igreja eu não quero ir, não. Onde você está construindo sua casa? E não adianta você, adolescente, jovem, ficar com raiva dos seus pais. Porque Deus vai perguntar onde você está construindo a sua casa. Onde você está construindo o seu altar. Porque é fácil a gente culpar os outros desde Adão e Eva. Mas assumir a responsabilidade. Porque ou você vive, ou você reage, ou você fica inerte. A vida é tua. Você é responsável. Ela escolheu construir a casa na presença de Deus.
Olha agora o versículo 8 a 11, o versículo 24 diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sheom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso é o que ela diz para os espias. Agora olha o versículo 24. 23 e 24. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, e disseram a Josué o quê? Lê aí. Certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de... Mas essas não foram as palavras de Raabe? Raabe, com as suas palavras, construiu fé no coração dos espias. Raabe, com as suas palavras, construiu fé no coração dos espias, que construiu fé no coração de Josué, que construiu fé no coração de todo o povo para guerrear contra Jericó. Você tem construído fé no coração das pessoas com as suas palavras? Vou perguntar de novo. Você tem construído fé no coração das pessoas com as suas palavras? Ou a pessoa chega contando: meu Deus, morreram tantos, você viu? Eu não sei mais o que é o fim desse mundo. É só misericórdia, né? Eu vou chorar junto com você. Ou não. Mas eu conheço um Deus que está acima disso tudo. Eu conheço um Deus que pode te dar vida eterna. Eu conheço um Deus que pode estar com você no meio da caminhada. Eu conheço um Deus. Você está construindo fé no coração dos outros. Existem pessoas que são tão amargas que elas só constroem dor no coração dos outros. Existem pessoas que são tão invejosas que elas não vivem a vida delas, mas se comparam o tempo todo com os outros. Qual é a origem da comparação? Sabe onde ela nasceu? A origem. Onde que é a origem da comparação? No coração do capeta. Se nasceu no coração dele, não presta para você. Ele se comparou com Deus. E depois fez Eva se comparar com Deus. Se nasceu no coração, o que está fazendo na sua vida? Está entendendo? E tem pessoas que o dia inteiro se comparam. Tem pessoas que o dia inteiro tem que falar mal dos outros. Uma vez eu fiquei hospedada na casa de uma pessoa. Do café da manhã até eu dormir, ela só estava falando da vida dos outros. Crente. Ela está vivendo a vida dela? Tá? Se o dia inteiro ela está falando da Maria, da Joana, do Joaquim, do José, ela está vivendo a vida dela? Por que tu não fala da palavra de Deus? Por que você não fala dos teus pecados? Confessa o seu pecado e você vai achar misericórdia. Confessai os pecados uns aos outros para que sareis. Não, a gente fica falando mal da vida dos outros. Ela construiu fé. Você constrói fé no coração dos outros? Você tem Bíblia aqui, ó, na tua língua, para quando tu abre a boca, tu fala a palavra de Deus? Quando sai da sua boca é palavra de vida. A Bíblia diz que não pode sair de uma mesma fonte uma água amarga e uma água doce. Eu não posso adorar a Deus, louvar a Deus. Lindo, o louvor foi uma benção aqui, arrasou, louvado seja Deus. Para a glória de Deus, não para a glória deles. Honrá-los, sim. Aí chega em casa,
fala mal do pastor, fala mal da pastora. Deixa eu te dar uma dica. Só uma dica só. Quando você fala mal da sua liderança espiritual, você está chamando maldição para a sua vida. Vou repetir. Se você fala mal da sua liderança espiritual, se você só fala mal dos seus pais, que você só fala mal de quem é autoridade sobre a sua vida, você está chamando maldição para a sua vida. Porque quem instituiu essas autoridades foi Deus. E principalmente pastor, sabe por quê? Porque existe uma guerra no reino espiritual, e antes desses demônios virem contra a sua vida, vai contra a vida do pastor. Então você tinha que orar por ele, para ele poder segurar os demônios para não chegar na tua. Não, tu ainda fala mal dele, para ele cair. É maldição para a tua vida, filha. Porque daí ele não vai poder estar forte para poder te defender. Por isso que tem tanto pastor se suicidando. Não aguenta isso. É um farisaísmo da igreja exigindo da gente uma purificação. Nós não somos santos, nós somos humanos, fazemos o número 2 e o número 1. Igual você. A diferença é a responsabilidade e o chamado que Deus tem, porque nós vamos dar conta diante de Deus, não é diante de vocês. E é pior cair na mão dele do que na mão de qualquer pessoa. Mas a gente tem convicção do nosso chamado. Você tem construído fé? Você tem construído fé nas suas palavras, na vida das outras pessoas? Você percebe, era uma mulher que era prostituta, que nem era do povo hebreu, a gente não daria nada para ela. E ela nos ensina, primeiro, a construir a nossa vida nas promessas. Segundo, a construir a nossa vida reconhecendo quem é Deus na nossa vida. Terceiro, a construir a nossa casa e a nossa vida na presença de Deus. Quarto, construir os outros com as nossas palavras. E sabe qual é a recompensa? Abre lá. 1 Coríntios 8:3. Para a gente terminar esse último ponto. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Você é conhecido de Deus? Deus te conhece? Deus te conhece? Olha aqui o texto. 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Você sabia que os nomes dos 2 espias nunca apareceram? Sabia? Mas o nome dela aparece. Você sabia que o nome dela aparece em Mateus 1:5? Na genealogia de Jesus? Porque ela escolheu construir a casa dela e a família dela no povo de Deus, na presença de Deus. Ela se casa com um homem chamado Salmão. Não é Salmão, tá? Sei que você está com fome, mas não é Salmão. É Salmão. E eles têm um filho chamado Boaz. E Boaz foi o bisavô de Davi, da genealogia de Jesus. Deus pega uma mulher prostituta, cananita, e coloca na genealogia do seu próprio filho. Quer mais? Quer mais? Hebreus 11:31. Essa mulher aparece lá, entre os heróis da fé. Hebreus 11 vai falar sobre fé. Colocar aqui? Isso. Pela fé, Raabe, a meretriz, e confirma que ela era prostituta, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Aí vai falar sobre vários homens e mulheres de Deus em Hebreus 11. Vai falar sobre a fé de Abraão, vai falar sobre a fé de Jó, vai falar sobre grandes homens e mulheres de Deus. Sabe o que isso me ensina? Que Deus não espera que você seja perfeito para você ser acolhido por Ele. Deus só espera
que a partir do momento que você ouviu falar dele, que você anda com ele, que você tem uma atitude diferente. Que você se construa de uma maneira diferente. Ela tentou construir a família dela, ela até colocou em cima do muro, ela até tentou sustentar. Na hora que ela conseguiu socorro, ela falou: posso levar meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos, todo mundo, que ela queria proteger a família dela. Mas a fé dela é reconhecida. Quer mais? Tiago 2:25, vai aparecer o nome dela de novo. Sabe aonde? Tiago começa a falar sobre os exemplos de fé na Bíblia. Tiago 2:25. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? O nome dos 2 espias nem apareceram, mas o nome de Raabe, várias vezes na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece aquele que o ama. Deus te conhece. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. Além de eu poder sentir a presença de Deus, além de eu sentir a presença de Deus, a Bíblia me garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali eu estaria. Então Deus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e é o Espírito Santo que te convence da justiça e do juízo. E a pergunta de Deus para você nessa noite, Ele me trouxe aqui para te perguntar: onde você está se construindo? Você está se construindo em coisas passageiras? Você está se construindo em prazeres terrenos? Você está tendo prazeres em 5 segundos de prazer numa transa, numa prostituição, num vício? Para de ficar falando mal dos outros e reconheça a Deus na sua vida. Reconheça que Ele te deu ar para respirar. Reconheça que você está aqui, não está numa UTI internado. Reconheça os milagres de Deus na sua vida. Reconheça a graça dele que te alcança. Reconheça a unção do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Reconheça Deus. E Ele vai te conhecer. Às vezes a gente quer que todo mundo no mundo nos conheça. Às vezes a gente quer que as pessoas curtam o nosso Facebook. Querido, para, isso aí é muito miserável. Queira que Deus te conheça. Tenha intimidade com Deus. Tenha tempo de qualidade com Deus. Deus parou o mundo para você parar de dizer que não tinha tempo, para você ter tempo para Ele. Chega, irmão. Ela era uma prostituta no meio do povo idólatra, maligno, que matava pessoas. E ela, só de ouvir falar, ela creu. Você já viu os milagres e não está crendo. E o diabo rouba a tua paz, o diabo te enche de mentiras na sua mente. E ao invés de você repreender e colocar na tua mente a palavra de Deus, você aceita tudo que o diabo fala e entra em pânico e desespero. Construa-se nas promessas de Deus. Construa-se no reconhecimento de Deus na sua vida. Construa a sua família e a sua vida na presença de Deus. E construa as outras pessoas com palavras de fé. Construa as pessoas. Já tem muita gente destruindo gente. Já tem muita gente pisando no outro para poder crescer. Você não precisa disso, porque quem te abençoa é Deus. Já tem muita gente pisando uma nas outras para se sentir alguém. Você não precisa disso. Quem te justifica é o Senhor. Construa pessoas com as suas palavras, meu irmão. E o mais lindo de tudo é que Deus vai te conhecer. Você quer ser conhecido de Deus? Eu queria que você fechasse os olhos. E eu queria que você pensasse sobre isso que você ouviu. O que você não tem feito. O que você precisa mudar para você viver a sua vida. Para você poder parar de reagir ao mundo. Reagir à vida dos outros. Para parar de ficar inerte, estagnado. Morto.
emocionalmente, espiritualmente. Só falta morrer fisicamente. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Vida nessa terra, mas principalmente vida eterna no céu. Onde você está se construindo? Onde você está se construindo, Manás? Onde você está se construindo? Deus te pergunta nessa noite, aonde você está se construindo, meu irmão? Aonde você está se construindo, minha irmã? Jesus está voltando. As palavras estão se cumprindo, Jesus está voltando. Onde você está se construindo, meu irmão? Se construa na rocha. Se construa na presença de Deus. Se construa na prática da palavra de Deus. Seja conhecido de Deus. Tem um versículo que eu amo, que está em Salmos, que diz que Deus conta os seus segredos para aquele que tem intimidade com Ele. Como é gostoso ouvir os segredos de Deus. Quando Ele vem e ministra ao seu coração. Quando Ele vem e mostra as coisas para você. Quando Ele mostra o que Ele vai fazer. Quando Ele te revela a palavra. Como é lindo isso. Você só vai ser reconhecido por Deus se você reconhecer quem é Deus na sua vida. Eu tenho 2 perguntas para você nessa noite. A primeira é: você quer entregar sua vida para Jesus? Para isso você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer que não há outro Deus em cima nos céus e embaixo na terra, senão é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré.